Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula premium simulado comentado do preparatório Radiologia em Casa. O nosso simulado comentado de hoje é para o concurso público da Prefeitura de Canaã dos Carajás, estado do Pará, promovido pela banca FGV, que, como todos sabem, é a mesma banca que promoverá o próximo concurso da EBSER. Nós preparamos um caderno de questões com muito carinho para vocês, baseado integralmente em questões anteriores já promovidas pela banca FGV, e nós daremos início, a partir de agora, à correção e comentários das questões do nosso simulado de hoje. Iniciando pela questão de número 1. Entre os efeitos biológicos das radiações, a exposição às radiações ionizantes pode ter resultados diferenciados, que variam em função da dose absorvida, da taxa de exposição e da forma da exposição. Caso haja uma irradiação localizada, o desenvolvimento de catarata com uma dose de 5 sieverts pode ser classificada como o seguinte tipo de efeito biológico. Alternativa A, determinístico. Alternativa B, carcinogênico. Alternativa C, hereditário. Alternativa D, mutagênico. E alternativa E, estocásticos. Turma, é importante a gente entender que os efeitos radiobiológicos eles podem receber denominações ou classificações em função do valor da dose e forma de resposta, e dessa forma eles serão classificados como estocásticos ou determinísticos, em função do dano, ou seja, o nível orgânico atingido, e nesse caso eles serão classificados como somáticos ou genéticos, e ainda em função do tempo de manifestação, e nesse caso eles serão classificados como imediatos e tardios. Os dois principais tipos de efeitos que são cobrados em provas são os estocásticos e os determinísticos. Observem que dentre as alternativas nós não temos aqui, por exemplo, somático, genético, imediato ou tardio. Temos carcinogênico, o hereditário e o mutagênico. O hereditário ele poderia ser classificado aqui talvez como um genético, tá? Eles usaram o termo hereditário, não é que não esteja correto, mas observem que nós temos o estocástico e o determinístico. E qual que é a diferença entre eles? A diferença fundamental entre os dois está na relação entre a dose de radiação recebida e a probabilidade de ocorrência do efeito. Basicamente, o efeito determinístico ele está diretamente relacionado à dose de radiação, que é uma dose alta de 5 sieverts, né? E para que ocorra um efeito determinístico, é necessário que essa dose seja elevada o suficiente para ultrapassar um determinado limiar de exposição. Já o efeito estocástico, ele não tem relação direta com a dose. O que isso significa? Não existe um limiar de dose a ser excedido. Mesmo doses muito pequenas podem desenvolver um efeito estocástico, que tende a ocorrer a longo prazo. São efeitos probabilísticos e a gravidade desse efeito não tem relação com a dose. Um exemplo clássico de um efeito estocástico é o câncer. Aqui nós estamos falando de uma catarata, que é um efeito que pode ocorrer a curto prazo, levando-se em consideração a dose que foi colocada aqui, de 5 sieverts. Portanto, a questão de número 1 traz como gabarito a letra A. O caso exemplificado aqui pode ser classificado como um efeito determinístico. Portanto, questão de número 1, gabarito, letra A, e eu deixei esse breve resuminho aqui para vocês sobre a definição e a classificação dos efeitos radiobiológicos. Questão de número 2. Ao se realizar uma tomografia computadorizada do tórax, é importante definirmos a densidade de um nódulo pulmonar. Para isso, qual recurso é utilizado de forma a podermos diferenciar se o conteúdo é líquido ou gorduroso? Alternativa A, a dose de radiação utilizada. B, a distância da parede torácica. C, a medida da unidade Hounsfield. D, as dimensões do nódulo. E E, os contornos do nódulo.
Turma, para que nós possamos diferenciar a estrutura da imagem, nós sempre utilizamos a medida da unidade Hounsfield, ok? Não é a dose de radiação, a distância da parede torácica, a dimensão ou contorno do nódulo que vai permitir que o profissional consiga diferenciar se o conteúdo de um nódulo é líquido ou gorduroso. Eu trouxe aqui uma imagem ilustrativa para vocês. Aqui eu tenho uma imagem radiográfica do tórax, uma radiografia, onde a gente consegue ver aqui o nódulo, e aqui a gente tem a tomografia, onde a gente consegue ver o nódulo. Como que eu consigo ver que aqui tem um nódulo? Por conta da diferença de densidade da imagem. Eu tenho uma imagem muito mais escura, que é da estrutura pulmonar, e tenho aqui uma imagem mais clara. Ah, professor, ok, isso eu consigo, mas a questão está falando de diferenciar gordura de água. E aí, turma, quando a gente olha aqui a tabelinha da unidade Hounsfield, eu tenho, por exemplo, que o pulmão ele terá um valor de unidade Hounsfield de aproximadamente, o valor médio, né, de menos 700, podendo variar entre 200 para mais ou para menos, ou seja, entre menos 900 e menos 500, ou seja, uma imagem escura. Já a gordura, ela aparece para mim com valor de menos 15, podendo variar ali até menos 80 ou mais 50. Já a água, ela tem um valor zero. Então, na hora de fazer essa análise, como que a gente vai saber diferenciar o conteúdo do líquido? Por conta da unidade Hounsfield visualizada. Se o valor de unidade Hounsfield do nódulo for próximo, bem próximo a zero, nós saberemos que se trata da água. Agora, se o valor for próximo ali do menos 80, por exemplo, tende a ser preenchimento de gordura. Então, a unidade Hounsfield desempenha um papel muito importante. Questão número 2, gabarito, letra C. Questão de número 3. Ao fazer uma incidência frontonaso para o estudo radiográfico dos seios da face, você verifica que a parte petrosa do osso temporal, também chamada de rochedo, projeta-se abaixo das órbitas. Nesse caso, assinale a opção que indica a causa e a conduta a ser adotada. Alternativa A. É um achado inesperado, você relata na ficha do paciente ou no sistema RIS e libera o paciente. B. É muito frequente esse tipo de estudo radiográfico e nada deve ser feito. C. É um erro comum devido à incidência errada do raio central e deve ser refeita. D. É uma variação anatômica e você libera o paciente. E E. É um erro de rotação da cabeça e você orienta o paciente a pedir ao médico para solicitar uma tomografia de seios da face. Olha, turma, é importante ter muita atenção em certas alternativas, que às vezes, se você não souber resolver a questão, você pelo menos consegue eliminar algumas alternativas. Por exemplo, a projeção da parte petrosa dos rochedos abaixo das órbitas não é uma variação anatômica e também não está relacionada à rotação da cabeça. E se fosse o caso de rotação da cabeça, não faz sentido pedir o paciente para pedir para o médico uma tomografia. Então a gente percebe assim que são algumas questões discrepantes e é importante a gente ter essa percepção para a gente já conseguir eliminar as alternativas, ok? Bom, qual que é o gabarito da questão então, professor? Olha só, em uma radiografia de face, seios da face, frontonaso, método de Caldwell, se você verifica a parte petrosa do osso temporal projetada abaixo das órbitas, isso significa que foi realizado incorretamente, especialmente a incidência do raio central. O raio central foi projetado de forma errada. Como que eu corrijo isso? Repetindo o exame. Aqui eu trouxe 3 imagens comparativas para vocês. Primeira,
a parte petrosa está acima da órbita. Está errado. A segunda, que é o caso que foi listado aqui na questão, a parte petrosa está abaixo da órbita. Também está errado. A imagem correta está aqui. A imagem B. A parte petrosa ela é visualizada, projetada dentro da órbita. Aqui sim nós temos a imagem correta. Ou seja, se fez a imagem, ficou dessa forma, precisa refazer para que fique da forma correta de acordo com a literatura. Lembrando que aqui a referência literária é o Biasoli, segunda edição, questão de número 3, gabarito, letra C. Questão 4. Como é denominado o exame radiológico contrastado que tem início com uma imagem radiográfica simples da região, prosseguindo-se com a cateterização do orifício do ducto da glândula a ser examinada, com posterior administração de contraste iodado hidrossolúvel e a realização de imagens radiográficas na fase contrastada, e qual seria uma contraindicação para a realização deste exame? Alternativa A, esterossalpingografia, gravidez. B, trânsito delgado, fístula intestinal. C, broncografia, tumor de pulmão. D, cialografia, infecção. E E, uretrocistografia, cálculo. Turma, olha o pulo do gato nessa questão. Eu deixei marcado aqui já. Prosseguindo-se com a cateterização do orifício do ducto da glândula a ser examinada. Dentre as alternativas apresentadas, pessoal, a única que corresponde a um exame contrastado para avaliação de uma glândula é a cialografia, que avalia as glândulas salivares. A esterossalpingografia vai avaliar o colo uterino e as trompas uterinas. Trânsito delgado vai avaliar o intestino delgado. Broncografia, avaliação dos brônquios pulmonares. E a uretrocistografia, avaliação do sistema urinário. Já a cialografia, essa sim, avalia as glândulas salivares. Portanto, questão número 4, gabarito, letra D. Questão 5, no estudo radiográfico das mamas, com o objetivo de solucionar eventuais dúvidas, podem ser acrescentadas as incidências de rotina, incidências complementares e manobras especiais. Dentre esses complementos, pode ser realizado um exame contrastado dos ductos mamários, denominado alternativa A, esterossalpingografia. Nós já vimos na questão anterior que não é. A esterossalpingografia é o exame contrastado do colo uterino e das trompas uterinas. Cialografia, também vimos na questão anterior, é das glândulas salivares. Ductografia, seria esse. Dacriocistografia, exame das glândulas lacrimais. Mamografia contrastada. Turma, muito cuidado, essa alternativa já foi colocada com a intenção de induzi-los ao erro e provavelmente muitos caíram. O enunciado nos pergunta sobre o exame contrastado dos ductos mamários e o exame contrastado dos ductos mamários é denominado ductografia, que é um exame realizado e orientado por médicos e consiste na cateterização e na injeção de meio de contraste iodado hidrossolúvel no ducto mamário desejado. Portanto, questão número 5, gabarito letra C, referência Biasoli, segunda edição. Questão número 6. Nos exames de coluna cervical, devido à anatomia do paciente, em certas incidências é difícil a visualização de toda a coluna. Nas indicações clínicas para quais vértebras a incidência do método de twinning é recomendada? Alternativa A, apenas C1, Atlas. Alternativa B,
todas as vértebras cervicais. Alternativa C, apenas C7 e T1. Alternativa D, apenas C2. E a alternativa E, apenas C5, C6 e C7. O gabarito da nossa questão de número 6, turma, é a letra C. O método de twinning, que também é chamado de perfil do nadador, é um método muito utilizado quando a C7 e a T1 não são bem visualizadas na radiografia em perfil da coluna cervical ou quando as vértebras torácicas superiores são de interesse especial no perfil da coluna torácica. Portanto, questão número 6, gabarito letra C. Questão de número 7. No decorrer do desenvolvimento e crescimento da criança, a coluna vertebral vai se formando e começa a desenvolver curvaturas convexas que podem se transformar em curvaturas anormais e exageradas. Sobre esse assunto, relacione a coluna 1 à coluna 2. Coluna 1. 1. Cifose. 2. Lordose. 3. Escoliose. Coluna 2. Curvatura lateral exagerada ou anormal da espinha, convexidade aumentada da curvatura da coluna torácica e concavidade anterior anormal da coluna lombar. A ordem correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é alternativa A, 2, 1, 3, alternativa B, 3, 2, 1, alternativa C, 1, 2, 3, alternativa D, 3, 1, 2 e alternativa E, 2, 3, 1. Turma, quem já acompanha nossas aulas, quem já viu eu comentando questões principalmente sobre cifose e lordose, vão lembrar daquela musiquinha, né, que eu sempre faço com vocês. LC, LC... de cima para baixo não dá para esquecer. Por que eu faço essa musiquinha? Lembra lá da nossa coluna vertebral? Primeira região que nós temos cervical, depois nós temos a torácica, depois nós temos a lombar, depois nós temos a sacral e o cóccix. A lordose ela vai ocorrer na coluna cervical e na coluna lombar. A cifose vai ocorrer na coluna torácica e na coluna sacral ou no sacro. Sabendo ou me lembrando disso, fica fácil de resolver. Concavidade anterior anormal da coluna lombar. Qual que eu tenho na coluna lombar, pessoal? Lordose. Então aqui eu já sei que é o número 2. Convexidade aumentada da curvatura da coluna torácica. Qual que eu tenho na torácica, turma? Cifose. Então, aqui eu já sei que é 1. Só restou aqui o 3, curvatura lateral exagerada ou anormal da espinha, que eu sei que é a escoliose. Então, a sequência correta de cima para baixo, como pede no enunciado, gabarito letra D, sequência 312. Aqui eu trouxe aquela colinha esperta para vocês, né? LC, de cima para baixo, não dá para esquecer. Lordose, cifose. Aqui eu estou demonstrando a lordose e a cifose numa vista lateral. E aqui nós temos uma vista posterior, onde conseguimos visualizar também a escoliose, que é um desvio lateral, ou como foi descrito na questão, uma curvatura lateral exagerada ou anormal da espinha. Portanto, turma, questão 7, o gabarito foi a letra D. Questão 8. Quando os fótons de raios-x se chocam no ânodo, ocorre um fenômeno chamado efeito anódico, em que a intensidade do feixe de raios-x terá um percentual diferenciado entre o lado catódico e o lado anódico. Sobre esse assunto, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A. O paciente deve ser posicionado de modo que a parte mais espessa fique na extremidade do cátodo. Alternativa B.
O ânodo é a parte onde incide a menor intensidade do feixe de raios X. Letra C. O percentual de 100 a 120% fica no lado do cátodo. Letra D. No raio-x de perna, a extremidade do pé fica no lado do ânodo. E letra E. A intensidade da radiação emitida na extremidade do ânodo é maior. Atenção nessa questão, porque o enunciado nos pede a alternativa incorreta e o gabarito da nossa questão 8 de fato é a letra E. Afinal de contas, de acordo com o efeito anódico, que é o fenômeno no qual a intensidade da radiação emitida da extremidade do cátodo do campo de raios-x é maior do que aquela emitida na extremidade do ânodo, que é o polo positivo, e isso se deve ao ângulo da face do ânodo, de forma que há uma maior atenuação ou absorção dos raios-x na extremidade do ânodo. Então, a intensidade de radiação emitida na extremidade do cátodo, que é maior, no lado do ânodo é menor. Por isso, a nossa questão de número 8 trouxe como gabarito a letra E. É importante também, turma, frisar que este efeito anódico recebe outras denominações em outras literaturas, como, por exemplo, o efeito Hell e o efeito talão. E essa diferença na intensidade do feixe de raios-x entre o cátodo e o ânodo pode variar em até 45%, dependendo do ângulo do ânodo. E dentre as nossas alternativas aqui da nossa questão de número 8, observe que a letra D falou o seguinte: no raio-x de perna, a extremidade do pé fica no lado do ânodo. E isso está correto e eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Aqui eu tenho a estrutura de perna, aqui eu tenho o ânodo, lado positivo do tubo de raio-x, onde eu tenho uma intensidade do feixe de radiação menor. Quando eu coloco essa perna posicionada, observe que a estrutura distal, aqui região de tornozelo, é menos espessa do que a estrutura proximal na região do joelho. Então, dessa forma, posicionando o paciente seguindo aqui as orientações conforme o efeito anódico, eu consigo uma imagem mais homogênea. Por quê? O lado mais espesso está voltado para a região onde eu tenho um maior percentual de feixe de radiação, onde eu tenho maior intensidade do feixe de radiação. Se eu fizesse o contrário, eu teria o lado mais espesso voltado para a região onde eu tenho menos intensidade, eu teria uma imagem mais esbranquiçada de um lado, e do outro lado, onde eu tenho maior intensidade, se eu ponho a estrutura menos espessa, eu vou acabar tendo uma imagem mais escura. Então vai ficar uma imagem escura de um lado e clara de outro. E quando eu faço uso disso a meu favor no posicionamento, eu consigo assim ter uma imagem de maior qualidade. Portanto, turma, questão de número 8, gabarito, letra E. Questão de número 9. Em relação à anatomia radiológica do tórax, o lobo superior direito apresenta os segmentos. Alternativa A, medial e lateral. Alternativa B, superior, basal anterior, basal medial e basal posterior. Alternativa C, superior e inferior. Alternativa D, superior, médio e lingular. E alternativa E, apical, anterior e posterior. Bom, essa questão, então, trata-se da anatomia radiológica do tórax, especificamente do lobo superior direito. E este apresenta os seguintes segmentos, turma: apical, anterior e posterior. São 3 segmentos no lobo superior do pulmão direito. No lobo médio, nós temos o segmento lateral e medial. E no lobo inferior nós temos o segmento superior, basilar medial, basilar anterior, basilar lateral e basilar posterior. Portanto, questão número 9, gabarito, letra E. Questão de número 10. Assinale a opção que mostra as incidências que podem ser realizadas para a avaliação radiográfica dos seios da face. Alternativa A, antero-posterior, oblíqua axial, Stenvers e Schuller. Alternativa B,
transorbitária, Reverchon, Hertz e Mayer. Alternativa C, Frontonaso, Mentonaso, Perfil e Hertz. Alternativa D, Chaussé, Stenvers, Schuller e Hertz. E a letra E, oblíquas, Perfil, Breton e Reverchon. Turma, o enunciado nos pede qual alternativa demonstra as incidências que podem ser utilizadas para a avaliação radiográfica dos seios da face. O gabarito da nossa questão número 10, de fato, é a letra C. Quando nós falamos em estudo radiográfico dos seios da face, nós temos algumas incidências indicadas. Entre elas, nós temos póstero anterior em frontonaso, antero posterior AP, perfil esquerdo ou direito, póstero anterior em mentonaso, axial submentovértice, método de Hertz, axial vértice submento, transorbitária póstero anterior e transorbitária antero posterior. Portanto, a alternativa que apresenta 4 incidências que podem ser realizadas para avaliação radiográfica dos seios da face é a nossa letra C. Lembrando que a rotina básica para o estudo radiográfico dos seios da face consiste nas incidências frontonaso, mentonaso e perfil. Questão número 10, gabarito, letra C. Questão 11. Assinale a opção que indica as incidências usadas na avaliação de fraturas em arcos costais, costelas. Alternativa A, antero-posterior uni ou bilateral e oblíqua antero-posterior. Alternativa B, póstero-anterior uni ou bilateral e oblíqua antero-posterior. Alternativa C, antero-posterior, perfil e tangencial. Alternativa D, póstero-anterior, médio-lateral oblíqua e lordótica. E a alternativa E, antero-posterior, oblíqua, póstero-anterior e decúbito lateral. Turma, para a avaliação das costelas ou dos arcos costais, nós temos as incidências antero-posterior AP, unilateral ou bilateral, e oblíqua antero-posterior e oblíqua póstero-anterior. A rotina radiográfica básica consiste nas incidências antero-posterior AP, unilateral ou bilateral e a oblíqua antero-posterior. Portanto, o gabarito da nossa questão de número 11 é a letra A, tendo como referência o Biasoli, segunda edição. Questão de número 12. A junção dos ossos do crânio é denominada sutura. No início da vida, a calcificação dos ossos do crânio está incompleta e as suturas são espaços cobertos por membranas. O ponto de encontro entre as suturas é chamado de fontanela. A fontanela, formada entre o ponto de encontro das suturas escamosa e lambidoide, denomina-se alternativa A, coronal, alternativa B, sagital, alternativa C, anterior, alternativa D, mastoide e alternativa E, lambda. Turma, a fontanela formada entre o ponto de encontro das suturas escamosa e lambidoide é denominada fontanela mastoide. E no caso teremos a fontanela mastoide direita e a fontanela mastoide esquerda. Portanto, questão de número 12, gabarito, letra D. Questão de número 13. As fontes radioativas, incluindo materiais e objetos contendo radionuclídeos, utilizados em exames de medicina nuclear, poderão obter dispensa do controle regulatório quando se enquadrarem nos critérios de dispensa estabelecidos por qual instituição? Alternativa A, Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Alternativa B, Associação Brasileira de Físicos Médicos. Alternativa C, Colégio Brasileiro de Radiologia. Alternativa D, Comissão Nacional de Energia Nuclear. E alternativa D, Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. Turma, olha só.
A questão me fala sobre fontes radioativas, incluindo materiais e objetos contendo radionuclídeos utilizados em exames de medicina nuclear. E me pergunta quando estes se enquadrarem nos critérios de dispensa estabelecidos de qual instituição. De acordo com o artigo 31 da norma CNEM 3.01, fontes, incluindo substâncias, materiais e objetos associadas a instalações e atividades e substâncias radioativas naturais podem ser liberadas do atendimento a requisitos de radioproteção e segurança radiológica quando passarem a se enquadrar nos critérios de dispensa estabelecidos em norma da CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, questão número 13, gabarito letra D, referência CNEM 3.01. Questão de número 14, em relação à segurança do paciente que irá fazer um exame de ressonância magnética. O efeito míssil é um acidente bastante comum em um serviço de ressonância magnética. Para evitar esse tipo de acidente, o que é necessário? Alternativa A, não usar contraste paramagnético endovenoso. B, parar o sistema de ressonância magnética desligando o equipamento. C, fazer uma busca criteriosa por metais e impedir a entrada desse material em sala. D, fazer um resfriamento de emergência do magneto de ressonância magnética, quente. E E, não fazer exames em pacientes obesos. Turma, o primeiro passo é entender o que é de fato o efeito míssil. E o efeito míssil ele é um risco real e grave em ambientes de ressonância magnética. Ele ocorre quando objetos ferromagnéticos, que são fortemente atraídos por ímãs, são puxados em direção ao magneto do equipamento com muita força e velocidade. Nós já vimos vários casos, de armas de fogo dispararem, de puxar cadeira de roda, de puxar outros tipos de materiais ferromagnéticos e causar graves acidentes, até óbitos, Nós já vimos aí ao longo da história. Então, para evitar que esse tipo de acidente ocorra, o que é necessário? Fazer uma busca criteriosa por metais e impedir a entrada desse material na sala de ressonância magnética. Portanto, questão número 14, gabarito, letra C. Questão 15. Em radiologia digital, a relação sinal-ruído descreve a relação entre o valor médio do sinal dos pixels da região de interesse e a variação em torno dela. Uma imagem de radiografia digital de melhor qualidade é determinada por alternativa A, maior relação sinal-ruído, B, menor relação sinal-ruído, C, sinal maior, ruído maior, D, sinal menor, ruído menor e E, sinal igual ao ruído. Bom, o que é o sinal e o ruído para a gente entender o contexto da questão? O sinal é a informação útil na imagem e ela representa as estruturas anatômicas que de fato queremos visualizar. Já o ruído são variações aleatórias que podem prejudicar a imagem, dificultando a visualização das estruturas. E isso pode ser causado por diversos fatores: flutuação quântica dos raios-x, interferência eletrônica, limitações do detector. Então, a relação sinal-ruído ela indica a quantidade de sinal útil em relação ao ruído presente na imagem. Logo, uma relação sinal-ruído alta significa que o sinal é muito mais forte que o ruído, o que irá resultar em uma imagem mais limpa, ou seja, com maior qualidade. Com menos ruído, os detalhes sutis e as estruturas anatômicas ficarão mais evidentes. Então, a relação sinal-ruído alta vai aumentar o contraste entre os diferentes tecidos e vai facilitar a diferenciação entre eles. Portanto, uma imagem radiográfica digital de melhor qualidade será determinada por uma maior relação sinal-ruído. Questão de número 15, gabarito, letra A. Questão de número 16.
De acordo com o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, o técnico ou tecnólogo deverão agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade técnica e profissional, tendo qual alvo? Alternativa A, o cliente, paciente. Alternativa B, o médico radiologista. Alternativa C, a manutenção de seu emprego. Alternativa D, o chefe do serviço. E alternativa E, a direção da instituição. Turma, no artigo 4º do nosso Código de Ética diz que o alvo de toda a atenção do tecnólogo, técnico e auxiliar de radiologia é o cliente-paciente, em benefício do qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade técnica e profissional. Portanto, questão 16, gabarito, letra A. Questão 17. Quais são os componentes anatômicos do sistema urinário que podem ser avaliados através de exames radiológicos? Alternativa A, rins, bexiga e próstata. Alternativa B, rins, ureteres e próstata. C, rins, ureteres, bexiga e uretra. D, rins, bexiga, próstata e vesículas seminais. E E, rins, ureteres, bexiga e vagina. Turma, o sistema urinário ele é composto pelos órgãos que produzem, coletam e eliminam a urina. Os órgãos que formam o sistema urinário, de fato, são rins, ureteres, bexiga e uretra. E o sistema urinário ele desempenha 4 funções, que é regular a composição química do sangue, eliminar resíduos produzidos pelo corpo, regular o equilíbrio e o volume dos fluidos e dos eletrólitos e a manutenção do equilíbrio ácido-básico do corpo. Portanto, questão de número 17, gabarito, letra C. Questão 18. Nos equipamentos de ressonância magnética existe um sistema de refrigeração interno à base de gás hélio e sua quantidade deve ser verificada periodicamente. Caso haja uma perda diária de hélio maior do que o que é esperado para o equipamento, pode ocorrer. Alternativa A, quente. Alternativa B, excesso de magnetização. C, curto-circuito nas bobinas. D, desgaste do gradiente. E E, falhas nas reconstruções das imagens. O gabarito da questão de número 18, turma, é a letra A. O quenching é um procedimento de segurança em ressonância magnética que provoca a libertação do hélio e, consequentemente, a interrupção do funcionamento do campo magnético. Isso pode ocorrer devido a alguma falha no equipamento ou de forma voluntária numa situação de emergência. O quench manual deve ser ativado apenas em situações críticas, pois pode causar danos irreparáveis às bobinas do magneto e acarretar em custos elevados à instituição no que diz respeito ao reabastecimento do hélio. Questão de número 19. A tomografia computadorizada para guiar procedimentos invasivos como biópsias, drenagens e ablações foi um grande avanço, evitando a realização de cirurgias de grande porte que poderiam aumentar a morbidade e mortalidade do paciente. Assinale a opção que apresenta o motivo pelo qual, após a realização do procedimento, é realizada uma nova aquisição de dados da região que foi submetida ao procedimento intervencionista. Alternativa A, verificar o correto posicionamento da agulha de biópsia. Alternativa B, avaliar possíveis complicações. Alternativa C, promover a irradiação adequada da região. Alternativa D, determinar o tamanho da lesão. E alternativa E, finalizar o exame em outra posição, como por exemplo, decúbito ventral. Turma, muita atenção para o nosso enunciado. Ele coloca o seguinte: após a realização do procedimento, é realizada uma nova aquisição. Na aula ao vivo, muitos alunos responderam letra A, que a banca já te induz a responder. Sempre a banca coloca ali na letra A o que ela quer que você responda. Nessas questões que tem pegadinhas, né? Tá o seguinte, verificar o correto posicionamento da agulha de biópsia. Por que eu vou verificar o correto posicionamento após realizar a biópsia? Não faz sentido, né, turma? O gabarito da questão 19, de fato, é a letra B.
avaliar possíveis complicações. Vou dar um exemplo. Durante o tempo que eu trabalhei no Hospital do Câncer, várias e várias vezes eu acompanhei procedimentos de biópsias guiadas por tomografia computadorizada. Muitas delas na região de tórax. Avaliação fazendo ali biópsia da mama e também biópsia do pulmão. Por que a gente fazia uma imagem depois? Imagina o seguinte, você vai perfurar ali o pulmão para pegar uma parte ali, um pedacinho para biopsiar. Há um risco enorme, por exemplo, do paciente ter uma complicação, como por exemplo um pneumotórax. Então, depois de todo o procedimento, a gente faz mais uma imagem para descartar essa possibilidade, para ver se o paciente está bem, se não teve nenhuma complicação com o procedimento. Certo? Portanto, questão 19, gabarito letra B. E para fecharmos com chave de ouro, nossa questão de número 20. A CPRE, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, é um procedimento que avalia os ductos biliares intra- e extrahepáticos e pancreáticos, em casos de coledocolitíase ou tumores, por exemplo. Assinale a opção que indica o posicionamento a ser utilizado quando se quer obter imagens que projetem os ductos biliares para longe da coluna vertebral. Alternativa A, póstero-anterior. Alternativa B, antero-posterior. Alternativa C, oblíqua. Alternativa D, perfil. E alternativa E, tangencial. O gabarito da nossa questão de número 20, turma, é a letra C. Posição oblíqua. Eu trouxe a definição do procedimento aqui de acordo com a literatura Biasoli, segunda edição. A CPRE é o estudo radiológico das vias biliares e ou pancreáticas feito em conjunto com o exame endoscópico. A parte radiológica do estudo é realizada com radioscopia e intensificador de imagem, com o paciente sedado e posicionado em oblíqua anterior esquerda, e aqui a literatura traz toda a descrição do procedimento para a realização desse exame. Portanto, questão de número 20, gabarito, letra C, e assim nós finalizamos mais um simulado comentado em nosso curso preparatório e, como de costume, trazendo uma frase com muito carinho para a sua reflexão. Tenha coragem para tornar os seus sonhos em realidade. Desejo a todos vocês bons estudos, fiquem todos com Deus, um grande abraço e vamos juntos em busca da aprovação.